vida. Olá pessoal, na noite do dia 14 para o dia 15 de abril de 1912, a embarcação mais famosa do planeta afundou, o Titanic. Durante sua primeira viagem, o enorme e luxuoso navio bateu em um iceberg e levou consigo cerca de 1.500 passageiros para o fundo do oceano. Mais de um século se passou desde o acidente, mas a história do Titanic ainda esconde muitos segredos místicos e fatos inesperados. E para conhecê-los, teremos que fazer todo o caminho do transatlântico desde a construção até o naufrágio e até um pouco mais. Vocês estão prontos? Então, vamos lá! O Titanic era um enorme e luxuoso navio que deveria cruzar o Atlântico fazendo a rota da Grã-Bretanha aos Estados Unidos e vice-versa. Sua construção levou mais de 2 anos e isso não é nada surpreendente. Afinal, criar uma embarcação confortável que pudesse acomodar quase 2.500 pessoas não era uma tarefa fácil. O Titanic tinha 8 convéses de passageiros, tamanho quase irreal para aquela época. Além disso, mais de 3 milhões de rebites de ferro e aço foram utilizados na sua construção, a maioria dos quais foram feitos e martelados manualmente. Essas peças eram altamente duráveis e pesavam mais de 1.200 toneladas. O Titanic era considerado um verdadeiro gigante para o seu tempo. Ele foi construído em um estaleiro em Belfast, mas não foi só a criação do enorme navio que deu trabalho. Colocá-lo na água se mostrou uma tarefa igualmente difícil. Primeiro foi removida a estrutura de madeira. Em seguida, o navio, que ainda não estava concluído, foi colocado em cilindros hidráulicos. Então, os suportes foram removidos da parte inferior e um aparato deslizador de madeira foi anexado ao navio. Na parte final desta operação, as pistas por onde o navio deslizaria foram cuidadosamente lubrificadas. E quando falamos cuidadosamente lubrificadas, não estamos mentindo. Para lançar o grande navio, foram utilizadas 23 toneladas de graxa, lubrificantes de óleo de peixe e sabonete líquido. O Titanic não era apenas enorme, ele também foi construído para ser o mais seguro possível para os seus passageiros. Os projetistas deram ao navio um fundo duplo e dividiram o casco da embarcação em 16 compartimentos impermeáveis com 15 divisórias que davam força lateral ao casco para que ele, não quebrasse acidentalmente. Eles foram montados a partir de chapas de aço unidas por rebites e, para garantir que eram absolutamente herméticos, as juntas foram seladas com resina. Os compartimentos eram ligados por portas herméticas. Parte das divisórias eram sólidas, ou seja, o Titanic parecia realmente inafundável. Infelizmente, isso não o salvou da tragédia. Apesar da preparação cuidadosa para a primeira viagem, a bordo do Titanic não havia uma coisa muito simples: binóculos. Imagine só cruzar o Atlântico sem um item necessário como este. Na verdade, havia binóculos no navio, é claro, mas então o fator humano entrou em jogo. Um marinheiro chamado David Blair deveria participar da primeira viagem do navio, mas no último momento foi removido da lista. Quando Blair deixou o Titanic no dia 9 de abril de 1912, ele acidentalmente levou a chave do armário dos binóculos. De acordo com outras versões, os binóculos estavam na cabine de Blair. Uma terceira versão diz que ele levou os binóculos com ele. Os pesquisadores acreditam que uma das causas do desastre foi justamente a falta de binóculos. O naufrágio ocorreu na noite do dia 14 para o dia 15 de abril de 1912. Hoje, praticamente cada minuto dos eventos que ocorreram são conhecidos. Por exemplo, sabe-se com certeza que de manhã as tripulações de outros navios relataram que existiam icebergs na rota do navio, muitos deles. Mas o Titanic ignorou esses avisos. Dizem que a tripulação do Titanic nem respondeu. Por quê? Bem, há uma explicação muito simples e até cruel para isso. Os operadores de rádio do Titanic eram empregados de uma empresa chamada Marconi. Não eram membros da tripulação do navio. Seu principal dever a bordo era enviar os telegramas dos passageiros abastados e receber as últimas notícias do que acontecia em terra, para depois imprimi-las no jornal do navio. O processamento de dados sobre o tempo ou sobre os icebergs era algo secundário. A bordo do Titanic haviam passageiros realmente ricos. Entre eles estavam Margaret Brown, que posteriormente ficou conhecida como a inafundável Molly Brown.
Ela era uma mulher muito rica, estava envolvida em trabalhos de caridade e lutava pelos direitos das mulheres. Margaret comprou uma passagem no Titanic simplesmente porque era necessário chegar a Nova York para ver seu neto doente o mais rápido possível. Quando ocorreu a colisão com o iceberg, essa forte mulher não entrou em pânico. Ela ajudou a acomodar as pessoas nos barcos. Quando ela foi finalmente colocada num barco, ela agarrou o remo, pois queria voltar ao navio para salvar ainda mais pessoas. Seus pedidos não foram nada apreciados pelo membro da tripulação encarregado do bote salva-vidas e ele ameaçou a jogar Margaret no mar. Uma vez no navio de resgate Carpathia, ela não parou quieta. Ficou de um lado para outro distribuindo itens de primeira necessidade para os outros sobreviventes, tranquilizando-os e até mesmo dando conselhos. Outro famoso passageiro do Titanic foi o empresário Benjamin Guggenheim. Ele colocou sua esposa em um bote salva-vidas, a convenceu de que eles se veriam em breve e de que o navio simplesmente precisava de reparos, embora entendesse que a situação era desesperadora. Juntamente com a tripulação, Benjamin ajudou na evacuação de mulheres e crianças. Depois retornou para sua cabine e vestiu um fraque. Um comportamento estranho num naufrágio, não acham? Depois disso, o empresário se sentou em uma mesa no hall central e começou a beber uísque. Quando alguém sugeriu que eles ainda tentassem escapar, Guggenheim respondeu: "Estamos vestidos de acordo com nossa posição social e estamos prontos para morrer como cavalheiros." O navio afundou sob o som de música. Você provavelmente já ouviu essa história. Ao contrário dos passageiros e da tripulação, a orquestra ficou no convés até o final e tocou Mais Perto, Meu Deus, de Ti. Foi justamente esta canção que foi indicada nas memórias da passageira de primeira classe Vera Dick, bem como nas de vários outros sobreviventes. No entanto, existem outras versões. Alguns afirmam que tocaram a música Autumn, mas nós não conseguimos descobrir que composição é essa. De acordo com outra versão, as músicas tocadas eram composições alegres, para não causar pânico nas pessoas e evitar os pensamentos sobre a morte iminente. O iceberg que causou o desastre foi fotografado. Na manhã do dia 15 de abril de 1912, um fotógrafo desconhecido capturou uma foto do enorme bloco de gelo. Mas, como sabem que foi justamente esse iceberg a causa do naufrágio do Titanic? A resposta está nessa parte escura, que não se vê muito bem na foto em preto e branco. Na realidade, essa era uma mancha vermelha, exatamente da cor do casco do transatlântico. Depois do desastre, veio não só o luto. As pessoas descobriram que todos os objetos associados ao Titanic valiam uma fortuna. Por exemplo, um ingresso não utilizado para a cerimônia de lançamento do navio à água foi vendido num leilão em Londres por 56.300 dólares. Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, toda se exibindo, toda se exibindo, toda se exibindo. Essa novinha no meio do fluxo, toda se Um cardápio de bordo do navio com uma lista de 40 pratos foi vendido em Nova York por 31.300 dólares. Outro menu semelhante foi leiloado em Londres por 76.000 libras. As chaves da sala do navio, onde estavam as lanternas dos botes salva-vidas, também foram preservadas e posteriormente vendidas por 59.000 libras. Por isso, não é de surpreender que todos que tenham mergulhado no navio afundado tenham tentado roubar algo de lembrança. No entanto, hoje em dia, todos esses mergulhos são de pesquisa. Nos anos 90, os batiscafos russos MIR-1 e MIR-2 baixaram até o navio, que se encontra a uma profundidade de 3,8 quilômetros. Os dispositivos gravaram um vídeo do navio que foi incluído no famoso filme de James Cameron. O diretor também esteve a bordo do batiscafo e mergulhou ao Titanic um total de 12 vezes. Para filmar o navio, foi desenvolvido um sistema exclusivo de câmeras subaquáticas. Essas imagens mais tarde entraram para o filme.
A catástrofe do Titanic foi enorme e muito conhecida, mas o filme de Cameron a tornou famosa em todo o mundo. O filme tinha um enorme orçamento para aquela época e teve um sucesso simplesmente fenomenal. Arrecadou 2,187 bilhões de bilheteria. E isso em 1997. No dia 5 de abril de 2012, no ano do 100º aniversário do lendário desastre, o Titanic foi relançado em 3D e IMAX 3D. Em 2017, o filme foi selecionado para ser preservado no National Film Registry dos Estados Unidos. Hoje, o Titanic, ou melhor, o que resta dele, é considerado patrimônio cultural da Unesco. Demorou 100 anos até que o navio ganhasse esse status. Afinal, essas são as regras. Mas agora o Titanic está oficialmente... Então, pessoal, se vocês querem o resto, vocês têm que ver, ou se não, vocês têm que deixar apenas escrever nos comentários. Eu quero a parte 2. Como vocês vão ter que se inscrever no canal, eu vou dar o meu coraçãozinho para você. E depois eu vou mostrar a parte final.